As forças democráticas, populares e progressistas deste país estão estarrecidas, com o que aconteceu ontem neste parlamento. Me refiro à sessão lá do Congresso Nacional, em que pese ter sido uma sessão muito importante, porque a presidenta Dilma, o governo obteve uma importante vitória quando, por uma ampla maioria, nós conseguimos aprovar o projeto de lei que trata exatamente da revisão da meta fiscal, portanto, assegurando tranquilidade para a nação, para o país, na medida em que esse projeto traz as condições de governabilidade. Mas, naquele exato momento, o senhor presidente do Brasil era impactado com o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Eduardo Cunha, que, diga-se de passagem, envolvido até o pescoço em graves denúncias de corrupção, ocultação de bens, lavagem de dinheiro e desvio de recursos para o exterior, e em vias, inclusive, de ter um processo de impeachment declarado por seus pares no Conselho de Ética lá da Câmara dos Deputados. Esse presidente, o senhor Eduardo Cunha, em retaliação, resolve, portanto, toma uma atitude que vem na direção de desestabilizar a democracia tão duramente conquistada em nosso país, quando, repito, num gesto caracterizado pela retaliação, ele anuncia o processo de impeachment contra a presidenta Dilma. Ou seja, o presidente ontem autoriza a abertura do processo de impeachment contra uma presidenta democraticamente eleita com o voto de mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, autoriza a abertura de um processo de impeachment contra uma presidenta democraticamente eleita sem base jurídica alguma. Na verdade, o deputado Eduardo Cunha, ontem tentou atingir, senadora Gleisi, não só o nosso partido, tentou atingir o governo, tentou atingir, foi o coração da democracia brasileira, porque ele, ao tomar uma atitude dessa natureza, repito, sem solidez, sem base jurídica, movido pelo sentimento de vingança, ele está, na verdade, apunhalando a democracia. Ele está tentando, com essa atitude, de dar um golpe nas instituições democráticas. E o grave e o pior é que parte de um homem, de um senhor, que não tem condições éticas, portanto, não tem, inclusive, legitimidade hoje alguma para estar à frente da Câmara dos Deputados e muito menos, nesse momento, para se apresentar ao povo brasileiro como julgador, de quem quer, inclusive, que seja. Eu quero aqui dizer com muita serenidade, mas com muita firmeza. É muita cara de pau do senhor Eduardo Cunha ao anunciar o processo de impeachment da presidenta Dilma, justificar, ao anunciar esse processo, que estava fazendo isso, imagine, senadora Gleisi, movido pelo sentimento de nacionalismo e patriotismo. É muito cinismo desse senhor, porque o Brasil inteiro sabe que ele agiu movido pelo sentimento de vingança. E qual é a vingança do senhor Eduardo Cunha? É exatamente o fato do Partido dos Trabalhadores, com muita sabedoria, não ter dado as costas para a sociedade, inclusive, que rejeita o presidente da Câmara e, portanto, o Partido dos Trabalhadores ter declarado exatamente nesta quarta-feira que não ficaria ao lado
do senhor Eduardo Cunha no Conselho de Ética. O senhor Eduardo Cunha, portanto, ao tomar conhecimento da posição que o Partido dos Trabalhadores tomou, através dos 3 deputados nossos que têm assento no Conselho de Ética, portanto, que não votariam a favor do senhor Eduardo Cunha e, portanto, assumiriam a posição de que ele deve responder, sim, ao processo disciplinar por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética. Portanto, ele, ao tomar conhecimento da posição do Partido dos Trabalhadores, através dos nossos 3 deputados que têm assento lá no Conselho de Ética, ele resolveu lançar mão da arma mais covarde de defesa, que é exatamente a questão da retaliação. E quero ainda aqui dizer, senhor presidente, que grave também não é só a atitude do senhor Cunha, que está se debatendo na lama em que ele mesmo espalhou, mas grave também é ele contar com o apoio de uma parcela da oposição que ainda não engoliu as derrotas nas urnas e, em razão disso, resolve se aliar a um chantagista contumaz, totalmente comprometido com uma enormidade de provas, envolvendo nos mais variados crimes, como denunciou o Procurador-Geral da República. Quem diria, senadora Gleisi, que o PSDB chegasse a esse ponto? E eu não digo isso aqui com alegria, não, que a despeito das divergências que nós temos, das diferenças que nós temos, mas nós nunca desconhecemos o papel que o PSDB teve na luta pela redemocratização do país. E hoje vê o PSDB, de repente, aliado a esse chantagista contumaz que é o senhor Eduardo Cunha. É lamentável isso, ver um partido como o PSDB, de repente, obcecado, com a ideia do poder pelo poder, se aliar, repito, ao senhor Eduardo Cunha, que está debaixo de acusações sérias, indiciado, denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E digo mais, quero aqui também denunciar a cortina de fumaça que alguns parlamentares tentam lançar aqui dentro, e dou nome aos bois. Falo de deputados e senadores do PSDB, do DEM, do Solidariedade e do PPS, que, denunciados pela prática de vários crimes, junto, inclusive, à Procuradoria-Geral da República, por conveniência, se aliam a uma pessoa dessas, que é o senhor Eduardo Cunha, que é uma pessoa movida única e exclusivamente pela chantagem e pela vingança. Por isso que quero aqui fazer minhas as palavras da querida amiga a professora Maria Luísa Tonelli, quando diz, abre aspas, é preciso que fique bem claro que aqueles que são a favor do impeachment apoiam um chantageador. Vou repetir, senhor presidente, abre aspas, porque estou aqui fazendo minhas as palavras da professora Maria Luísa Tonelli. É preciso que fique bem claro que aqueles que são a favor do impeachment apoiam um chantageador corrupto e imoral. É preciso que fique bem claro que apoia um elemento que foi instalado na presidência da Câmara para impor pautas conservadoras que ferem de morte a democracia, como a redução da maioridade penal, o Estatuto da Família e outras que reduzem direitos das mulheres. É preciso que fiquem bem claro que para esses golpistas vale tudo, até destruir o que já foi conquistado a duras penas. É preciso que se dê nome aos bois, ou seja, aos golpistas. Todos sabem de quem eu estou falando aqui nesse momento. E dou nome mesmo. Lamento, mas dou nome. Senador Aécio Neves, senador José Agripino, Fernando Henrique Cardoso, e volto a dizer, de repente que o DEM, partido que nasceu lá da ditadura militar,
Arena, PDS, PFL. Eu não me surpreende de maneira nenhuma que um partido como o Democrata, que tem essa origem, né, enfim, de conivência com o autoritarismo, né, um partido, inclusive, que teve a participação que teve nos tempos da ditadura militar, não me surpreenda que esse partido, está entendendo, de repente, assuma essas posições de caráter golpista ao se aliar ao seu Eduardo Cunha. Agora, que setores do PSDB embarquem nessa canoa, aí é surpresa para nós. E mais do que surpresa, nós lamentamos, mas temos aqui que denunciar. Quero ainda dizer, senhor presidente, que será que setores da oposição, né, que defendem o caminho do golpismo, não pensa que, se esse pedido infundado prosperasse, iria abrir neste país um grave precedente para que pessoas democraticamente eleitas sejam usurpadas do poder pelas artimanhas políticas de quem perdeu nas urnas? Ora, senhores e senhoras, vamos falar agora do mérito desse pedido de impeachment. A base desse pedido são as chamadas pedaladas fiscais, para ajustar as contas públicas, mecanismos utilizados pelos diversos governos, como bem sabem os parlamentares do PSDB, partido do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, cujo governo, na época, inclusive, também fez uso das chamadas pedaladas fiscais. Quero aqui, inclusive, destacar as palavras do ilustre jurista Dalmo Dallari, abre aspas, as pedaladas não caracterizam o crime de responsabilidade fiscal porque não houve prejuízo algum para o erário. As pedaladas configuram um artifício contábil, mas o dinheiro não sai dos cofres públicos, então não ficam caracterizados os crimes de apropriação indébita ou desvio de recursos. Não há nada nas pedaladas ou no pedido de impeachment que identifique uma responsabilidade da figura da presidenta da República. Fecha aspas. Tanto esses artifícios contábeis não podem ser considerados crimes, senhor presidente, que ontem este Congresso, volto a dizer, aprovou por ampla maioria o PLN 5/2015, que altera a meta de resultado primário deste ano e autoriza o governo a fechar 2015 com um déficit primário de até 119,9 bilhões. Ou seja, ao aprovarem a revisão da meta, os mais de 300 deputados e quase 50 senadores esvaziaram o argumento das pedaladas fiscais, se é que ele existia. Segundo também o tributarista Fernando Zilvetti, da Fundação Getúlio Vargas, não há mais que se falar em pedaladas fiscais, porque quando o Congresso aprova a revisão da meta, ele aprova as contas do governo e, portanto, as pedaladas deixam de existir. Esse processo tem que ter o seu devido lugar, o processo de impeachment, senadora Gleisi, é o arquivo. É lá onde ele deve ficar, porque, na verdade, esse processo, repito, tem que ser arquivado, em primeiro lugar, pelo fato de se tratar de um absurdo ato de retaliação por parte de um presidente que não tem sequer legitimidade para ocupar o cargo que ocupa e que dirá, repito, fazer prosperar uma ação dessa envergadura. E, em segundo lugar, por quê? Repito, porque essa denúncia já nasce inépita em razão da aprovação da revisão da meta fiscal. Concede uma parte, senadora? Pois não, Fátima. senadora Gleisi. Eu gostaria de contribuir um pouco com o pronunciamento de Vossa Excelência, exatamente nessa questão da mudança da meta e também do argumento utilizado para a apresentação do pedido de impeachment, as tais das pedaladas fiscais, que, aliás, nós discutimos muito nessa casa quando o Tribunal de Contas da União mandou um relatório em relação às contas da presidenta do ano de 2014. 2014 é um ano que
pertence ao mandato anterior da presidenta. Portanto, o TCU mandou as contas, historicamente nunca tinha tido um posicionamento de rejeição, o teve, e por questões políticas, nós debatemos isso aqui, ficou demonstrado claramente. E como era um ano de mandato anterior, não poderia dar base para um questionamento de impeachment. Por isso, a vontade de não fazer a mudança da meta do superávit primário de 2015 por parte de alguns congressistas e por parte de alguns setores da sociedade. Agora, o que é importante a gente mostrar? É que ontem o Congresso Nacional fez essa alteração, e fez essa alteração não foi por um número pequeno de deputados e senadores, foi pela extrema maioria de deputados da Câmara dos Deputados e pela extrema maioria dos senadores. 354 deputados e deputadas. Exatamente. Isso mostra o quê, senadora Fátima? Que a presidenta Dilma, o governo, está recuperando agora aqui nesta casa a governabilidade, ou seja, vai conseguir passar as medidas que são tão necessárias para que a gente resgate o crescimento da economia. Porque não é dúvida que nós estamos com problemas na economia, e muitos desses problemas causados pelas questões políticas, pela instabilidade política. E quando nós estamos melhorando a estabilidade política, aprovando os projetos, porque também aprovamos o relatório da Receita, do Orçamento da União, tínhamos aprovado outros projetos importantes, a questão da repatriação, isso tudo vai melhorar as finanças públicas. E nós temos outros projetos para aprovar. Então, está mostrando que o governo está recuperando, e é importante essa recuperação da governabilidade para a nossa economia. Aí, quando isso acontece, nós vemos um golpe como esse de ontem, sem base jurídica para um pedido de impeachment, que demonstra claramente uma posição revanchista de vingança a um não apoio que determinada parte da base, no caso o PT, não deu ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e aí numa posição revanchista coloca o impeachment para ser votado. Porque se tinha base jurídica, já tinha base jurídica antes, não precisava esperar esse tempo todo. Por que foi por agora? Exatamente por uma questão política. E aí eu quero corroborar com Vossa Excelência. O que mais me assusta, até não é ele ter colocado o pedido de impeachment, o que mais me assusta é a oposição tê-lo apoiado, enquanto que nem o seu partido o fez. Nem governadores do seu partido estão dando apoio ao que ele fez, nem membros do seu partido estão dando apoio ao que ele fez. Aliás, os governadores do Nordeste estão exatamente dizendo que isso só traz problemas de tumulto para nós, para a economia e para a política. Ou seja, aí a oposição, numa atitude oportunista, vai lá e apoia, porque quer se beneficiar de um resultado que isso possa vir. Mas não vai ter golpe, nossas instituições são sólidas, e tenho certeza, assim como a presidenta se posicionou de forma muito correta e coerente, a Câmara não vai endossar algo que não tem base legal para acontecer. Não tem base legal e também não tem base no seu histórico, no histórico da presidenta, de seu comportamento. Com certeza, senadora Gleisi, eu incorporo a parte que Vossa Excelência faz, e quero exatamente dizer que, felizmente, contra essa irresponsabilidade de setores da oposição que descaradamente apoiam essa arbitrariedade antidemocrática, que é o chamado pedido de impeachment, temos exatamente nesse momento, em contrapartida, as manifestações de apoio à presidenta Dilma. Mais do que isso, as manifestações de defesa da democracia, de defesa da legalidade democrática, porque defender o mandato da presidenta Dilma significa defender a legalidade, defender exatamente a democracia. Eu quero aqui, rapidamente, senhor presidente, mencionar já algumas dessas manifestações que ecoam pelo país afora. Movimento social, por exemplo, a Central Única dos Trabalhadores, o seu presidente Wagner Freitas, já deixou claro que os trabalhadores e trabalhadoras representados pela entidade vão às ruas para defender o mandato da presidenta Dilma Rousseff. Os governadores do Nordeste, todos os governadores, inclusive o governador lá do meu estado, o governador Robson Faria, subscreveu a nota divulgada pelo governador Rui Costa, do nosso partido lá da Bahia, nota essa que deixa muito claro
né, o seu repúdio à recepção da denúncia, o chamado impeachment, que, segundo a nota assinada por todos os governadores do Nordeste, eles consideram esse pedido de impeachment uma absurda tentativa de jogar a nação em tumultos derivados de um indesejado retrocesso institucional. Quero ainda aqui também, senhor presidente, destacar o PSOL. O PSOL, todo mundo sabe, é um partido de oposição, faz oposição de esquerda ao nosso governo, mas, nesse momento, o PSOL não vacilou, já se pronunciou publicamente, fazendo uma defesa... Senadora Fátima, só peço a Vossa Excelência que conclua, porque já está com... Não, vou concluir, senhor presidente. Peço só um momentinho, porque eu concedi a parte da senadora Gleisi, vou concluir. Senadora Gleisi, e vou concluir. Então, o pessoal, né, que era aqui, como eu ia colocando, que a oposição de esquerda ao nosso governo fez uma defesa firme contra o golpe, destacando que concordar com o impeachment é reforçar a estratégia da direita de acelerar o ajuste e a pauta conservadora. E diz ainda o pessoal que entregar o governo para a direita e acelerar processo de perda de direitos. A nota é assinada por Luiz Araújo, seu presidente. Quero aqui também destacar a rede, que se pronunciou através do deputado Alessandro Molon, que é o líder da rede na Câmara dos Deputados. E a rede também, através de Alessandro Molon, diz claramente que é contra o impeachment e que seu partido entende o ato de Cunha como uma retaliação à perspectiva de sua derrota no Conselho de Ética. Aliás, essa é a interpretação dos fatos de ontem pelos principais articulistas políticos nos jornais de hoje. Quero aqui ainda rapidamente, senhor presidente, destacar também a nota do PCdoB, que, honrando seu histórico de luta em defesa da população brasileira, lembra que, abre aspas, ao longo de nosso período republicano, os governos democráticos e progressistas que estiveram à frente da presidência da República geraram reações golpistas. A direita, que sempre foi o principal fator de instabilidade política no Brasil, agiu da mesma maneira contra Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Luiz Inácio Lula da Silva e agora tramam contra Dilma Rousseff. Não se conformam, na verdade, em ver o povo no poder, diz a nota do PCdoB. Quero ainda, senhor presidente, aqui dizer que ontem, quando a presidenta Dilma fez um discurso à nação, aliás, um discurso ontem de forma serena, expressando confiança, né, expressando tranquilidade, e ela lá destacava em seu discurso de ontem, ela dizia que não é ela que está sendo acusada de ter cometido atos ilícitos. Possui contas no exterior e que ocultou do conhecimento público a existência de bens pessoais. Não é contra ela que param suspeitas de desvios de dinheiro público. Portanto, senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida que o povo brasileiro tem sabedoria, tem maturidade o suficiente e saberá separar o joio do trigo. E o povo brasileiro vai saber quem são os verdadeiros inimigos da democracia, né? Por isso que, nesse momento, eu quero aqui conclamar não só a aguerrida militância do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, aliás, o PT reúne sua executiva nesta sexta-feira em São Paulo, mas eu quero, além de convocar a aguerrida militância do meu partido, convocar todos aqueles e aquelas que têm zelo e que têm respeito pela democracia, e eu não tenho nenhuma dúvida, né, que estarão ao lado da defesa do mandato da presidenta Dilma, porque estarão ao lado da defesa da... Senadora Fátima, com todo respeito, mas os senadores já estão me cobrando, senadora Fátima. Eu não posso, senadora Fátima. Infelizmente, eu tenho que convidar a senadora Ana Amélia para fazer uso da palavra. Me desculpe. Eu queria só um minuto, senadora. Só um minuto, senadora. Eu queria, portanto, só dizer aqui, né, que nós vamos adiante, que o coração valente não tem medo, que em uma democracia a alternância de poder se resolve
é nas urnas. E, por fim, dizer, senhor presidente, que nós não vamos aceitar que, depois de 51 anos, mais um golpe contra a democracia, contra a soberania popular, contra o voto de 55 milhões de eleitores que elegeram Dilma Rousseff, uma mulher que enfrentou os brucutus nos porões da ditadura militar aos 19 anos, portanto, não será agora, na democracia, como chefe da nação, que esses inimigos do povo e da democracia irão derrubá-la. Não passarão. Muito obrigada.